pregando o evangelho, ensinando os irmãos da forma correta. E as palavras são palavras honestas, ou seja, palavras bíblicas. Palavras o qual a Bíblia nos ensina de forma clara, e não são palavras de mistura, de lei, mas são palavras genuínas do Espírito. E eu tenho uma palavra honesta para você aqui nessa noite, mais uma vez. Só que essa palavra honesta, que eu tenho da parte de Deus para falar aqui, agora nós temos falado muito sobre a justificação pela fé e a obra da cruz, e essa é a centralidade do Evangelho. Mas há uma palavra honesta também, que diz a respeito das nossas responsabilidades. Existem responsabilidades claras que são nossas. E sabe, eu inicio aqui falando para você, a tendência humana, a tendência do homem, e isso não só no mundo lá fora, no mundo secular, no mundo sem Deus, como também há um espírito que eu chamo da síndrome de Adão, que tenta impregnar nos nossos dias, em nosso meio, e eu me refiro à vida da igreja, que é a transferência de responsabilidade. Eu poderia dizer aqui a transferência de culpa, ou pessoas que estão procurando outras pessoas para culpar pelo seu fracasso, ou pela sua resposta negativa. Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia em Gênesis capítulo 3, versículo número 12. Gênesis capítulo 3, versículo número 12. Intitulo essa palavra como assumindo nossas responsabilidades. Gênesis 3, 12 diz assim, eu ia ler todo o capítulo 3, ou pelo menos um tanto, mas eu vou ler só esse versículo. Disse o homem, foi a mulher que me deste por companheira que me deu do fruto da árvore, e eu comi. Vamos ler novamente, diz assim, disse o homem, foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore, e eu comi. Para aqueles que já entendem o contexto desse texto, você vai ver que aqui foi logo depois da queda que Eva e Adão comeram do fruto que Deus disse para não comer. E quando Deus vai falar com eles, a Bíblia diz então que eles comem, e após a queda eles se escondem. E a Bíblia diz que seus olhos então se abrem, e eles veem que estão nus, eles vão se escondem. E Deus vai procurá-los. E Deus então fala, vocês comeram do fruto? Ou melhor, ele diz para Adão, você comeu, Adão, do fruto da árvore que eu disse que não era para comer? E Adão disse, Senhor, veja bem, foi a mulher que o Senhor me deu, que comeu do fruto e me deu, e daí eu comi também. Aqui Adão estava terceirizando a sua responsabilidade. Ele estava aqui tendo uma atitude de transferência de responsabilidade. Ele estava desculpando duas pessoas aqui, se você prestar atenção no texto. Ele estava culpando Eva, que comeu e deu para ele, mas ele também estava culpando Deus. Porque ele diz, ela comeu e me deu. Ah, e eu quero só lembrar, Senhor, que foi a mulher que o Senhor me deu, tá? Que me deu esse fruto. Se o Senhor não tivesse me dado essa mulher, eu não tinha comido. E estava tudo certo, nós estávamos em paz. Eu não posso deixar de frisar aqui, que foi essa mulher aqui, que o Senhor disse que ela seria minha companheira, minha auxiliadora, a minha alma gêmea, que comeu e me deu. Em outras palavras, Adão estava dizendo, olha, se fosse para mim escolher, eu não queria essa mulher não. Quantas atitudes dessa nós vemos hoje, e não me refiro somente de casais, de um culpar o outro, de transferir responsabilidade um para com o outro.
Eu estou falando de uma transferência de responsabilidade generalizada, de pessoas que não assumem a sua responsabilidade e procuram outras pessoas para culpá-la. E no nosso meio, como cristãos maduros, que entenderam o evangelho genuíno e puro e único, nós não podemos permitir no nosso meio essa síndrome de Adão, de culpar, de procurar pessoas para culpar pelas circunstâncias da sua vida. Essa síndrome de Adão, essa transferência de culpa, ou melhor, transferência de responsabilidade, e uma acusação e culpa ao outro, começou em Adão, e infelizmente isso tem acontecido nos nossos dias. Foi assim no início, e é assim até hoje. Mas eu quero compartilhar aqui nessa noite, algumas responsabilidades que nós vamos tomar como cristãos maduros, de dizer: não, meu irmão, não é sua responsabilidade, é minha. Não é você, sou eu o responsável. Não, pastor, não é você não, sou eu o responsável. Não, esposa querida, obra de arte, obra perfeita, não é sua responsabilidade, sou eu, é minha responsabilidade. Não é, o problema não é você não, o problema é a condição do meu coração, o problema é que eu preciso me resolver, não se preocupe. E nós vamos explorar esse assunto aqui agora. Existem responsabilidades que são nossas, exclusivamente nossas. E eu quero repetir, não é de Deus, não é do seu irmão, não é do seu amigo, não é do seu líder. As responsabilidades que eu vou mencionar aqui, algumas das responsabilidades, nós como cristãos maduros, é exclusivamente nossa. Diga: exclusivamente minha. Olhe para a pessoa que está do seu lado, não é responsabilidade sua, é minha, diga para ela. Então vamos compartilhar algumas responsabilidades na nossa vida que é exclusivamente nossa. E se você está marcando, tá lá, vai a primeira. A primeira responsabilidade é as nossas escolhas. Nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. E a Bíblia diz: coloquei diante de vocês caminho de vida e caminho de morte. Escolham vida. A Bíblia diz isso. A Bíblia, ela abre aqui um cenário e diz: escolha alguma coisa. E eu coloquei diante de vocês caminho de vida e caminho de morte. E vocês vão escolher. Então quero que você entenda, nós somos responsáveis pelas escolhas da nossa vida. E não importa se essas escolhas foram boas ou ruins, o único responsável por elas foi você. Não interessa o que aconteceu, ou o que deixou de acontecer. Não interessa se deu certo ou não deu. A responsabilidade das nossas escolhas é nossa. E nós não devemos terceirizar para ninguém. Eu escolho. Eu escolhi dessa forma. E eu me responsabilizo pelos danos. Eu me responsabilizo pelo que vai acontecer. Queridos, não deixe que ninguém escolha por você. Porque se as suas escolhas derem certas ou não, você não pode terceirizar a responsabilidade, porque a responsabilidade das escolhas é sua. O nosso futuro, preste atenção para você entender. O nosso futuro será determinado pelas nossas escolhas. Portanto, eu quero te alertar. Faça escolhas e tome decisões debaixo da soberania de Deus. Para que as suas escolhas sejam feitas de acordo com a vontade de Deus. Para que isso não venha interferir nos planos de Deus para você. Nós temos a responsabilidade, sim, de tomar escolhas debaixo da soberania de Deus. Da vontade de Deus. Para que essas escolhas, no dia de amanhã, não interfira aquilo que Deus tem para nós, os seus planos, os seus projetos. Você escolheu estar aqui hoje. Ótima escolha. E há duas escolhas primárias na nossa vida. Aceitar as condições como elas existem, como elas são, ou aceitar a responsabilidade de mudá-las. Ou você escolhe aceitar as coisas, as condições das coisas conforme elas são. Se está ruim, deixa ruim. Se está péssimo, deixa péssimo.
e se tiver ruim pode se tornar péssimo, não tem problema. Ou você se posiciona e aceita a responsabilidade de mudá-las. Certamente as escolhas que você faz, certamente vai mudar o destino da sua vida. E nós precisamos assumir responsabilidades de fazer escolhas maduras. Maduras. Esse é o primeiro. Segunda responsabilidade que é nossa. Assumir responsabilidade uns pelos outros. Gálatas capítulo 6, eu quero ler, se você está com sua Bíblia, abra. Gálatas capítulo 6, vamos ler do versículo 1 em diante, do versículo 1 até o versículo 5. E vamos falar um pouquinho sobre isso, que é muito importante. Diz assim, Gálatas capítulo 6, versículo 1 ao 5. Irmãos, se um homem chegar a ser surpreendido em algum delito, vós que sois espirituais, corrigi o tal com espírito de mansidão. E olha por ti mesmo, para que também tu não sejas tentado. Levai, olha só, presta atenção. Levai as cargas uns dos outros. Talvez você fale assim, pronto, está resolvido, a responsabilidade não é minha. A responsabilidade é do meu irmão. Mas olha o que a Bíblia diz, isso é em seguida. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Pois, se alguém pensa ser alguma coisa, não sendo nada, engana a si mesmo. Ó, escuta. Mas prove cada um a sua própria obra, então terá motivo de glória. Mas prove cada um a sua própria obra, então terá motivo de glória. Comenta em si mesmo, e não em outro. Porque cada qual levará o seu próprio fardo. Escuta o que a Bíblia está dizendo, que nós somos responsáveis uns pelos outros. Eu quero falar um pouquinho dentro desse texto. Eu quero falar um pouquinho do discipulado. Nós precisamos entender um pouquinho sobre isso. O discipulado praticado aqui na nossa igreja, ou pelo menos aquilo que nós queremos praticar, é o discipulado bíblico. E Jesus disse em Mateus 28, 19, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Essa é a missão deixada pelo próprio Cristo à igreja. Esse é o discipulado que nós queremos praticar. E não é o discipulado que muitas vezes é distorcido. Muitas pessoas estão procurando estar debaixo de um discipulado, ou ter um discipulador, mas com o intuito de ter um guru espiritual. Que quando ele fracassar, ou quando as coisas não der certo, ele tem alguém para responsabilizar. Em outras palavras, para culpar mesmo. Escuta, querido, a responsabilidade dos pais da igreja, eu falo aqui porque a igreja é uma família, tem os pais e tem os filhos, e os pais são aqueles que são mais maduros espiritualmente. E a função dos pais é ensiná-lo, é para que você possa aprender, principalmente no início da sua caminhada cristã, a você amadurecer, tomar decisões maduras, ter atitudes maduras em Deus, ter convicções claras. Mas eu quero que você entenda, discipulado não é você escolher ou ter uma pessoa para que você possa terceirizar a sua responsabilidade e jogar a culpa quando as coisas derem errado. O discipulado não é você ter um guru espiritual e tudo você pergunta para ele. Por quê? Porque conforme ele falar para você fazer, você vai fazer. E se der errado, você tem alguém para culpá-lo. Os pais, que são os mais maduros, orientam no início da caminhada. Mas o propósito principal e o objetivo principal é que esse filho, e não esse meu discípulo, que nós não temos esse termo de meu discípulo, mas meu filho, espiritual no sentido que eu estou cuidando dele, ensinando ele a se firmar no início da sua caminhada cristã. A minha responsabilidade como pai é ensiná-lo para que ele possa amadurecê-lo. E não para que ele se torne alguém autodependente de mim. E eu acabo então se transformando o Deus da vida dele. Eu sou a quarta pessoa da Trindade, que tenho tudo para dar para ele, que tenho todas as respostas que dá para dar para ele. Não, discipulado não é isso. Discipulado
é o que está aqui em Mateus 28. Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A missão dada pelo próprio Cristo é que nós venhamos ganhar as pessoas e poder ensiná-las como pessoas mais maduras, como cristãos mais maduros, ensiná-las na sua caminhada cristã, mas que ela chegue à maturidade, que ela possa tomar as suas decisões, fazer as suas escolhas maduras em Cristo. Não pense que você está olhando para alguém que vai dar todas as respostas para você. Quando um filho na fé, ele pergunta todas as coisas e passa o tempo, ele não busca em oração no sentido, ele não cultiva o seu relacionamento com Deus para que ele possa discernir a vontade de Deus, para que ele possa saber a direção a qual ser tomada. Essa pessoa não amadureceu e nós certamente falhamos no entendimento do que é o discipulado. Eu quero que você entenda, querido, nós somos responsáveis uns pelos outros, mas o discipulado genuíno é aquele que eu olho para aquele filho que eu ajudei na caminhada cristã, principalmente no início, e dizer, ele está amadurecendo, ele está tomando as suas decisões, ele está cultivando o relacionamento com Deus, ele está crescendo e amadurecendo, está se tornando alguém maduro. Daqui um pouco ele já tem total condições, e já tem condições de ensinar a outros. Olha, eu estou agora entendendo o que é o discipulado. Eu agora estou alcançando o objetivo do discipulado. O discipulado não é eu sair à procura de um guru espiritual. O método do discipulado, ele também deve ocorrer na casa de Deus. É nela que todos os discípulos aprenderão, vivendo o modelo, que é o modelo Deus triuno que vive entre eles. O foco do discipulado é ensinar tudo o que Cristo ordenou. Fazer discípulos significa fazer discípulos para Cristo e não para nós. É fazer discípulos para Ele. É alguém que esteja maduro como discípulo agora. Olha que interessante. A diferença entre você fazer discípulo para você e discípulos para Jesus. Discípulo para você, ele vai se tornar autodependente de você. Mas discípulos para Jesus, ele vai chegar à maturidade de tomar as suas decisões e fazer as suas escolhas maduras. Ele não vai, embora ele pode sim compartilhar tudo com você, e compartilhar os seus conflitos, os seus problemas, e também compartilhar decisões a serem tomadas, mas ele vai tomar decisões maduras em Deus. Opa, estamos alcançando o objetivo do discipulado. Porque assim nós vamos começar a tomar as responsabilidades que são nossas. Ou melhor, assumir as responsabilidades que são nossas. Fazer discípulos para Cristo e não para nós. E uma vez que você não entende isso e coloca a sua expectativa nas pessoas, certamente você vai chegar ao ponto de se desapontar. Por quê? Porque somente Cristo, somente Ele pode suprir todas as suas necessidades e somente Ele tem todas as respostas para você. Somente Ele. Acredite em mim, querido. Se você hoje é autodependente de um discipulado, de um discipulador ou de alguém ou de um homem que é mais maduro do que você, mas você é autodependente dele, eu quero que você entenda, vai chegar um certo momento que você vai precisar tomar escolhas, tomar decisões e fazer escolhas, e você vai precisar estar maduro para isso. Escuta, tem momentos na sua vida que não tem papai nem mamãe, e nem o discipulador. Tem momentos na sua vida que é você e Deus, e agora eu preciso tomar uma decisão. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Amém? Você está entendendo? Então vamos para o terceiro. Outra responsabilidade que é nossa. Assumir responsabilidades com seus dons na casa. Efésios capítulo 4, versículo 11 ao 17. Eu vou resumir. A Bíblia diz, fala dos dons. E fala que os dons é para treinamento dos santos. Então a responsabilidade nossa é de treinar os santos. A função de treinar, de pastorear, de cuidar, de acompanhar, de ajudar, de evangelizar, ou seja,
a responsabilidade dos dons na casa é de todos. Todos nós temos a responsabilidade de treinar o corpo. E a pior tragédia cristã é achar que outras pessoas devem viver a vida cristã no seu lugar. O meu líder faz. O meu líder treina. Porque o meu líder é fera. Porque o meu pastor é top. A responsabilidade está sendo transferida. Agora, o cristianismo genuíno, ou melhor, o cristão maduro, é dizer, essa responsabilidade é minha também. Nós temos essa função, sim, essa responsabilidade de treinar os membros do corpo. Querido, abra um parênteses, é muito maravilhoso. Você que já teve a experiência vai entender o que estou dizendo. Quando você começa ali a ajudar o novo convertido na sua caminhada cristã, principalmente no começo, que ele vai ter vários conflitos, aí ele vai crescendo. É como os nossos filhos naturais. Mas com os nossos filhos espirituais acontece a mesma coisa, talvez de uma forma mais rápida para alguns. Aí ele começa a crescer, ele começa a dar os seus primeiros passos na fé cristã. E ele vai crescendo, ele vai amadurecendo. De repente ele já não fala mais como um menino, já fala como um homem maduro em Deus. Eu me lembro que quando, o Johnson, o obreiro Johnson, é que ele fica me zoando, eu vou zoar ele também. O Johnson, ele era pequeno na fé, imaturo na fé. E ele começou a caminhada cristã, ele tinha acho que, 14 anos, se eu não me engano. E eu acompanhei ele bem de perto. E eu comecei a ver ele crescer. Ele não cresceu só de tamanho ou idade, mas ele cresceu como um homem maduro em Deus. Ele foi crescendo e eu fui percebendo, e às vezes eu lembro dessas coisas, não só com ele, como outros irmãos também que eu acompanhei, e eu vi eles crescerem espiritualmente, e de repente eles começarem a tomar decisões maduras em Deus. Sabe o que é isso? Isso é o discipulado, isso é o propósito de Deus, isso faz parte da vontade de Deus. E é maravilhoso quando você vê o filho na fé, seu filho, como Paulo, ele fala a Timóteo, como a forma que ele relaciona com Timóteo, como seu filho na fé. Isso é maravilhoso, ver os nossos filhos crescerem, e a responsabilidade é nossa, de treiná-los. A responsabilidade é de todos nós, como membro do corpo, de treiná-los. Essa é a nossa responsabilidade, não devemos terceirizar. Quarta, se você está marcando, marca aí na sua agenda. É nossa responsabilidade. É exclusivamente nossa. Manter a nossa paixão por Jesus. Completamente nossa. Nós somos responsáveis por cultivar um relacionamento com Deus o suficiente para manter a nossa paixão acesa pelo Senhor. Querido, deixa eu falar uma coisa para você, para que você não me interprete mal. Eu vejo muitas pessoas apaixonadas por Jesus no sentido que entendeu o propósito de Deus e quer viver a sua vida para cumpri-la. Mas pessoas que elas desanimam na metade do caminho. Por quê? Porque elas terceirizaram a responsabilidade de manter uma paixão acesa pelo Senhor. Paulo, ele fala ao seu filho Timóteo, ele diz assim, olha, Timóteo, eu quero te lembrar a manter aceso o dom de Deus que está em você. Sabe o que Paulo estava dizendo? Timóteo, a responsabilidade disso não é minha, é sua. Mas eu quero te lembrar a você manter aceso o dom que é em ti. Deixa eu falar algo para você aqui. Eu quero te lembrar, Alex. Eu quero te lembrar, Wesley. Que a paixão pelo Senhor é de inteira responsabilidade nossa de cultivar, um relacionamento com Deus. E relacionamento que eu digo não é você separar uma hora do dia, 30 minutos do dia, 10, 15, se trancar num quarto e orar e pronto. Não, eu estou falando de cultivar um relacionamento como filho.
Em todos os momentos, no sentido do seu dia, você entender quem você é, que Ele te ama, que Ele tem pensamentos bons a seu respeito, que Ele tem um propósito, que Ele tem um futuro lindo para você, e que você é grato a Ele, e que você rende graças por aquilo que Ele tem feito na sua vida. Cultivar um relacionamento com Deus. Quantas vezes, escuta, olha aqui para mim, quantas vezes eu já vi pessoas que perderam uma paixão pelo Senhor, ou pelo menos deixou se apagar. Quantas vezes eu vi pessoas apaixonadas pelo Senhor, mas essa paixão parece que sumiu, apagou. Sabe por quê, queridos? Não cultivou, não cuidou, não manteve, como Paulo lembra a Timóteo. Timóteo, eu quero te lembrar de manter acesa. Escuta, olha aqui para mim. Não deixe a paixão se apagar. Sabe por quê? Porque sem ela você não vive. Porque sem ela você não vive. A paixão pelo Senhor é a coisa mais importante para nós. É aquilo que nos mantém com o nosso coração em chamas, pelo propósito, pelo chamado, pela vontade de Deus. Olha, querido, eu percebo sim, que por alguns momentos na caminhada cristã, algumas pessoas acabam se deixando levar por outras coisas, e acabam então deixando o seu coração se esfriar, aquela paixão, no sentido daquele desejo intenso, daquele desejo de sabe, dizer Senhor, eu quero viver os teus planos, eu quero viver como alguém apaixonado todos os dias da minha vida. Eles deixam muitas vezes se esfriar, e uma vez que você deixa a paixão, uma vez que você deixa o seu coração se esfriar, outras coisas começam a tomar o seu coração. E a Bíblia diz, olha, tudo que você deve guardar, guarda o seu coração. Em algumas versões está assim, porque dele procede fonte de vida. Em outras versões está, porque é nele que começa todas as coisas. Se o teu coração se mantiver apaixonado pelo Senhor, acredite em mim, você viverá a sua vida, viverá todos os dias da sua vida de forma intensa para o Senhor. Viverá todos os seus dias da sua vida como alguém apaixonado pelo Senhor. E diz, alguém disposto a dizer, eu não quero viver os meus planos egoístas, mas eu quero viver os planos de Deus. Eu quero viver aquilo que Ele tem para mim, porque eu sei que são coisas boas. O Senhor tem pensamentos bons para mim. Os meus caminhos não são os caminhos do Senhor. Ele tem coisas boas para mim, eu quero viver isso. Mas só vamos viver isso uma vez que nós mantermos o nosso coração, a nossa paixão acesa e o nosso coração guardado, essa paixão aqui dentro, e dizendo, ninguém vai tocar nisso, porque isso é uma das coisas mais importantes da minha vida. Agora escuta, não deixe que a paixão se apague, porque se a paixão se apagar, o propósito será desviado, você será desviado do propósito. Se a paixão se apagar, o diabo rouba a sua identidade. Vamos viver como alguém apaixonado. E alguém apaixonado, ele tem sinais, traços. Alguém apaixonado, ele assume a responsabilidade de cultivar um relacionamento com Deus. Não é você que relaciona com Deus por mim, eu relaciono com Deus. Essa é a minha responsabilidade como filho. Essa é a minha responsabilidade como filho de relacionar com o Pai. Você está entendendo? Essa é a minha responsabilidade como filho. A minha alegria, o meu prazer é poder estar relacionando com o Pai. E essa paixão, ela vai se manter acesa. Essa paixão, ela vai se manter por todos os dias da sua vida. Cultivar um relacionamento com Deus. Escuta, estou terminando já. A sua paixão, ela se manterá acesa enquanto estivermos olhando para o sacrifício da cruz. O alicerce e o combustível da minha paixão é a cruz.
Quando nós olhamos para a cruz, vemos o seu infinito amor. Isso me leva a um relacionamento com Deus, entendendo que Ele me ama, que Ele é bom. E essa obra da cruz me leva a entender que Ele tem coisas boas para mim. E eu não preciso ter medo dEle. O alicerce e o combustível da minha paixão é a cruz. Mas sabe, queridos, eu vou passar para o quinto agora. É de inteira responsabilidade nossa a condição do nosso coração. Você está me ouvindo? É de inteira responsabilidade nossa a condição do nosso coração. Eu quero perguntar para você, como está o seu coração hoje? Como está ele? O seu coração está magoado? O seu coração está cheio de rancor? De ódio? Sabe por quê? Porque a condição que ele se encontra hoje é fruto daquilo que você deixou, daquilo que você escolheu retê-la. O ódio, a raiva, a mágoa, a indiferença, a apatia é fruto daquilo que você mesmo deixou que entrasse devido às circunstâncias que você passou, a algo que alguém falou ou a alguma coisa que alguém fez para você. A condição do nosso coração é responsabilidade nossa. E eu quero terminar falando isso para você. Aquilo que está no seu coração não é responsabilidade do seu líder ou de alguém que talvez que falou algo que você não gostou ou que te ofendeu. A responsabilidade de guardá-lo é sua. Deus não guarda o nosso coração, Deus nos dá sabedoria para guardá-lo. E por isso que Provérbios 4:23 diz: em tudo que você deve guardar, guarde o seu coração. Como que está o seu coração? Vamos parar para pensar. Como que ele está? Ele está magoado? Ele está decepcionado? Você foi traído? E isso gerou em você coisas ruins? A responsabilidade foi sua, porque você não guardou, porque você não cultivou o seu coração com vida, mas você deixou, você escolheu pelo caminho de morte. Como está o seu coração hoje? Talvez você está aqui olhando para mim e está dizendo: está bem. Você está bem mesmo? Será que ele não está cheio de morte aí? Não, pastor, está bem, eu ajudo todos. Eu amo os irmãos. Tem um lá que eu não amo tanto, porque sabe como que é, né? Você decidiu reter coisas ruins a respeito dele. Se tem algo que Deus tem falado muito comigo, é que eu preciso guardar o meu coração. Guarda o seu coração. Deus está nessa noite dizendo para você: eu permiti que o seu coração passasse por algumas coisas para que eu pudesse te ensinar a você guardá-lo. Perceba o Senhor dizendo aqui nessa noite: mas eu ensinei você. O seu coração está blindado. O seu coração está por completo blindado. E seus olhos espirituais foram abertos. E aquilo que você está vivendo hoje, os conflitos que você está vivendo hoje, é porque o teu coração está maduro. Eu amadureci você. Eu cuido de você. Eu tenho pensamentos bons para você. Agora eu te ensinei a guardá-lo, a preservá-lo. Eu te ensinei. Agora guarde. Guarde, porque é dele e é nele que começam todas as coisas.
Escuta, querido, seu coração, a condição do seu coração é responsabilidade sua. Ele está mal, ele está cheio de crenças erradas, cheio de medo. Você foi o responsável. Não foi o fulano, não, que te magoou, que fez alguma coisa para você, que é responsável pela condição que ele se encontra hoje. Não, não. Você foi o responsável por reter aquilo que não era para ser guardado. Seu coração está limpo? Ótimo. Isso significa que você cultiva um relacionamento com Deus. Deus tem dado a você sabedoria para guardá-lo. Mas sabe, queridos, há muitas pessoas que usam lupa. Eu trouxe uma lupa aqui para ilustrar para você. E essa lupa, ela usa para identificar falhas e erros nas pessoas. E quando ela encontra, ela tem alguém para responsabilizar pelos seus fracassos, para responsabilizar pelos seus erros, para responsabilizar pela condição do coração. E aí ele pode dizer: olha, eu era firme na igreja, sabe? Eu era firme lá no GP, mas um dia o meu irmão fulano, o Pedrinho, ele me ofendeu, sabe? Porque ele colocou uma lupa. Ele começou a ver nas pessoas falhas. Ele tirou com Jesus do centro. Ele deixou de ver a beleza de Cristo e colocou lupa e começou a identificar nas pessoas o que ele poderia identificar. Ele começou a ver nas pessoas o que ele poderia identificar para ele transferir a responsabilidade que era dele. Ele tomou decisões erradas e ele vai dizer: mas sabe por que eu tomei decisões erradas? Porque aquele irmão lá me aconselhou errado. Não, querido, foi sua responsabilidade. Sabe por que eu saí da igreja? Porque o irmão lá que me magoou. Não, não, não. Você decidiu que ele magoasse. Você que decidiu deixar que o seu coração guardasse rancor. Sabe por que eu saí da igreja? Porque as pessoas não me valorizavam. Mas você esqueceu que Jesus te valoriza. Ah, porque as pessoas não me aceitavam. Você esqueceu que Ele te aceita. O problema era que você estava com a lupa na mão. Quantas pessoas eu vejo hoje com a lupa na mão, identificando erros e falhas nos outros para poder culpá-lo? Nunca mais eu piso nessa máquina, nunca mais eu piso nessa igreja. O problema não é o pé, o problema é a lupa. Identifiquei, o pastor não me ama. Identifiquei, o meu líder não é autêntico. Identifiquei, falso. Não vou mais. Esqueceu de Jesus. A maturidade cristã é deixar a lupa de lado. Deixar a lupa de lado. E sabe, e dizer: não é você não, irmão. É você olhar para um espelho. Sou eu. Não se preocupe, não é você não. Não se preocupe, querido, não é sua responsabilidade não, é minha. É minha responsabilidade. Não, a condição do meu coração não cabe a você não, pode deixar que eu vou me resolver. Irmão, me perdoe, porque eu falei com você, querido, você está perdoado. Mas você não vai ficar magoado comigo? Não, aí não se preocupe, isso aí não é sua responsabilidade, isso é minha. Essa é minha. Esse cara que estou vendo aqui na minha frente é quem é responsável. Ele precisa resolver. Se ele é homem de Deus, se ele é mulher de Deus, ele vai tratar com a condição do coração. Porque Deus dá a ele sabedoria para guardar. Irmão, eu estou preocupado, aquele dia eu falei algo errado, me perdoa, irmão, foi sem querer, foi no impulso. Não, irmão, fique tranquilo, fique em paz. Não tenho nada contra você, o meu coração está em paz. Não se preocupe, esse cara aqui vai resolver. Sabe qual é o problema? Que o difícil é deixar a lupa e olhar para o espelho. E aí as coisas mudam. Você é o culpado, você não deveria ter feito isso. O pastor não deveria ter falado aquilo.
O meu líder não deveria ter agido dessa forma. Mas sabe o que Deus quer de nós? Eu creio que Ele vai encontrar cristãos maduros aqui nessa noite. É você deixar a lupa de lado. Você voltar ao espelho e dizer: não é você, sou eu. Não é você o responsável, eu sou o responsável. Como está o seu coração hoje? Qual ferramenta você tem nas suas mãos? A lupa ou o espelho? Quem hoje é responsável por ser quem você é? Quem é responsável pela condição que o seu coração se encontra hoje? Quem? É as pessoas ao seu redor? Ou é quando você se encontra no espelho que você identifica quem é? Quem é, querido? Não há espaço para falta de perdão. Perdão é ocasionado pela falta de amor. A Bíblia diz que aquele que muito é perdoado, muito é amado. Só que a imaturidade leva as pessoas a guardar rancor. E nós vamos lidar com coisas e situações que vai requerer de nós guardar o nosso coração. Por muitos momentos eu já vivi isso. Por muitos momentos você já viveu isso. E por muitos momentos nós vamos ainda viver isso. Aprenda isso. A lupa é a razão própria, é a justiça própria, é a razão sua. Porque você está saindo da responsabilidade e está lançando a culpa em outros. Mas quando você se volta ao espelho, você sabe quem é responsável. Sabe quem é responsável pela condição do seu coração? Sabe quem é responsável pelo lixo que está o seu coração, talvez? Está aqui, ó. Seu coração está limpo, seu coração está em paz, o seu coração está maduro em Deus? Está aqui também, o responsável. Você é o responsável. Não terceirize responsabilidade. Não faça como Adão. Porque como diz o texto que nós lemos no versículo 5, cada um é responsável pelo seu fardo. E a responsabilidade nossa, como corpo, é ajudar uns aos outros. Mas a responsabilidade sua, da condição do seu coração, é guardá-lo. Você é responsável. Não terceirize culpa. Não terceirize responsabilidade, melhor. Não culpe ninguém. Porque é você que é o responsável. Porque é você que é o responsável pelo seu coração se encontrar dessa forma hoje. Quero que você entenda algo aqui nessa noite. Que não aprendeu a perdoar, ainda não amadureceu. E por isso ele não encontrou o caminho do amor. E quem aprendeu a perdoar é porque assumiu a responsabilidade da condição do coração. E foi maduro o suficiente para dizer: não, irmão, não se preocupe, porque não é você, sou eu. O ápice da maturidade é quando chegamos ao ponto de dizer isso. Não é você, não é sua, é minha. O que é para ser meu, é meu. Quero perguntar para você: você vai continuar assim, terceirizando responsabilidades, ou você vai se posicionar em Deus hoje e dizer: eu vou assumir as minhas responsabilidades? Não é você, querido. Sou eu responsável pela minha paixão pela casa. Não é você, sou eu responsável por cultivar um relacionamento com Deus. Não é você, sou eu responsável pelas decisões, pelas escolhas e decisões tomadas. Não é você, sou eu responsável por aquilo que está aqui dentro. Não aceite as condições ruins no seu coração, mas escolha mudá-las. Não aceite o rancor, o ódio. Escolha transformá-la em perdão.
Não aceite a apatia espiritual, mas escolha mudá-la e transformá-la em satisfação em estar onde você está. Não aceite a frieza, escolha mudá-la, essa condição, e transforme ela em paixão incontrolável pelo Senhor. Não aceite culpar as pessoas, mas escolha assumir responsabilidades que são suas. Dizer: Senhor, eu sei que essas responsabilidades são minhas, e eu sei que o Senhor tem me dado sabedoria para lidar com elas. Senhor, me ajude a andar esse caminho maravilhoso que é o caminho do amor. Quando alguém me sentiu ofendido, a minha alma se sentiu ofendida, eu posso olhar para mim e dizer: não, o Senhor tem me dado sabedoria e eu vou lidar com isso. Eu não vou deixar que nada estrague, eu não vou deixar que nada venha prejudicar o meu coração, o meu interior. Eu faço uma escolha que hoje, eu escolho mudar isso. E eu escolho o caminho do amor, eu escolho o caminho do perdão, eu escolho aquilo que Cristo fez por mim. Ele me perdoou, Ele decidiu, Ele fez uma escolha, Ele escolheu morrer por mim. Esse é o caminho do amor, o caminho do amor daquele que decide morrer para a sua justiça, morrer para os seus conceitos, morrer para si mesmo e trilhar o caminho do amor, o caminho do perdão. Diz: querido, fica tranquilo, fique em paz. Mas o que nós vemos muitas vezes? Pessoas cheias de justiça própria. Eu perdoo você, mas eu nunca mais quero ver você na minha frente. Então, querido, eu te perdoo, mas você não vai ficar. Não, fica tranquilo, está perdoado. E a partir daqui, a partir de agora, a condição aqui é minha responsabilidade. O Senhor está nos chamando nessa noite a mudar situações para que você possa hoje assumir as suas responsabilidades e viver a maturidade cristã. Termino dizendo: o ápice da maturidade cristã é quando você diz: não é você, sou eu. Não é sua, é minha. Quantos querem viver isso? Fique de pé onde você está. Feche os seus olhos. Sou o Senhor. Feche os seus olhos. Deixa o Senhor falar com você. Feche os seus olhos. É nossa responsabilidade. É só nossa. As nossas escolhas. É nossa responsabilidade assumir o cuidado uns dos outros. É nossa responsabilidade com os dons da casa. É a nossa responsabilidade a paixão por Jesus. E a nossa responsabilidade a condição do nosso coração. Decida nessa noite lançar a lupa que estava sobre as suas mãos fora. E olhe para o espelho nessa noite. Mas não olhe com autocondenação. Não é isso que eu estou dizendo. Mas assuma as suas responsabilidades. Assuma. Eu vou guardar o meu coração. Feche os seus olhos. Coloque a mão no seu coração. Senhor, nessa noite nós estamos aqui, Senhor, para assumir as nossas responsabilidades, Senhor. Nós não estamos olhando para nós olhamos para a cruz, que é o combustível, que é o alicerce da nossa paixão pelo Senhor, da nossa vida cristã. E hoje nós oramos aqui, juntos como corpo, como igreja. E nós oramos, ó Pai, e pedimos que o Teu Espírito nos ensine a viver a maturidade cristã, Senhor. Não queremos mais ser meninos inconstantes. Não queremos ser mais aqueles homens e mulheres imaturos, ó Pai. Mas nós queremos a maturidade cristã. Nós queremos viver, Senhor, a maturidade, amando uns aos outros, vivendo pelo caminho, trilhando o caminho do amor, Senhor.
perdoando uns aos outros, não dando espaço, Senhor, para a apatia, não dando espaço, ó Deus, para as mágoas, para rancores, para ódio, para o medo, Senhor. Mas nós damos a resposta correta, Senhor, de vivermos aquilo que o Senhor quer que nós venhamos viver, Espírito Santo. Ore ao Senhor nessa noite, querido, e diga a Ele que você quer viver a maturidade cristã, que você quer viver uma vida cristã madura, e não jogando a responsabilidade para outros, como se Ele tivesse a responsabilidade de viver a vida cristã no seu lugar. Feche os seus olhos nessa noite e apresente o seu coração ao Senhor, e veja como Ele está, veja qual é a condição dEle, veja aquilo que Ele tem retido. E nessa noite o Espírito Santo revele a você a condição do seu coração. Feche os seus olhos.